Irmãos e irmãs, nesse dia 23 de setembro, a Igreja celebra o nosso querido Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, um santo que tem alcançado grande devoção em muitos países e aqui no Brasil também. Vamos pedir a sua intercessão por todos nós, para que alcancemos de Jesus as graças necessárias para viver bem esse dia. A liturgia nos coloca uma primeira leitura do profeta Ageu. É o início da profecia de Ageu. E Ageu dirige a palavra ao povo em um momento muito complicado, muito difícil. E o que mais me chamou a atenção na leitura de hoje diz assim: isto diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. Mas a palavra do Senhor foi dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso, para vós, é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruína? Então se tratava ali da construção, da reconstrução da casa de Israel. E nós, olhando a situação que vivemos, esse tempo de pandemia, também sentimos este apelo, né? É o momento de nós procurarmos reconstruir, renovar a igreja, a casa do Senhor, o povo santo de Deus. E por duas vezes na leitura diz assim: considerai com todo o vosso coração a conjuntura que estáis passando. E mostra uma conjuntura muito difícil. Tendes semeado muito, colhido pouco. Tendes-vos alimentado, mas não vos sentis satisfeitos. Estais vestidos, mas não vos aqueceis, e assim por diante. Tantas pessoas também nesse momento estão passando uma conjuntura, uma situação muito difícil. Então é momento de nós pedirmos, rezarmos, pedirmos por elas. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando, mas subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Então o Senhor nos convida, através dessa profecia, a não desanimar diante das dificuldades, mas continuar nosso trabalho de edificar a casa do Senhor. E o Evangelho de hoje, Lucas 9, de 7 a 9, fala do tetrarca Herodes, que ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. E diz o Evangelho, ele ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é este homem? Sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Procurava ver Jesus. Essa pergunta, quem é esse homem? É a pergunta decisiva da nossa vida. Quem é Jesus para nós? Que lugar ele ocupa na nossa vida? Vamos pedir que nós também possamos crescer no nosso desejo de vermos Jesus, de nos encontrarmos com Ele, de deixarmos que Ele possa iluminar e orientar a nossa vida, principalmente nos momentos em que nós nos sentimos perdidos, desorientados. Então, por intercessão de Padre Pio, vamos pedir essa bênção de Deus.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.